Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros, Srs. Membros do Governo. Já é a segunda vez que as senhoras deputadas do Partido Socialista, conhecendo perfeitamente o regimento, aproveitam para fazer intervenções no sentido de rebater intervenções que eu tenha realizado e não de colocar a questão. E, portanto, inclusivamente, chamando a intervenção de demagógica. Portanto, eu não posso aceitar isso, não posso aceitar isto, senhora deputada Graça Teixeira, porque eu apresentei-lhe aqui um conjunto de dados factuais. E o conjunto de dados factuais é o Jornal Oficial, com o conjunto de nomeações que foram realizadas, inclusivamente em julho, em relação aos professores que estão a desempenhar processos de avaliação nas escolas açorianas. E, portanto, isto não é demagogia, são factos. E estes factos, se a senhora acha normal que no final de um processo de avaliação os avaliadores ainda estejam a ser nomeados, então não estamos no Estado de Direito, então a senhora considera que trabalhar nesta situação é admissível. Eu digo-lhe já que não, da minha parte, daquela que é a minha responsabilidade enquanto deputado, fiscalizar a ação do Governo, não posso tolerar que um Governo esteja a nomear os avaliadores no final do ano. Portanto, isto demonstra exatamente o caos e a desorganização que presidiu a todo este processo e demonstra também que a tutela não seguiu este processo e não o coordenou, porque as diferenças em relação ao processo de avaliação de escola para escola, e poderia dar aqui muitos exemplos, são verdadeiramente de uma pobreza franciscana. E, portanto, a diferença de apreciação sem que a tutela tenha coordenado o processo é verdadeiramente escandalosa. E, portanto, o que lhe quero dizer, a pergunta que lhe quero colocar, mas já vi que vou ter pouco êxito, porque a senhora Secretária Regional, há pouco, não fazia a menor ideia, veja bem o intervalo que deu. Perguntaram-lhe quantos docentes é que tinham sido avaliados e a senhora Secretária Regional disse 1000 a 2000. Não, é quase a mesma coisa. É um intervalo de 1000 a 2000, não faz a menor ideia em relação aos dados quantitativos do processo de avaliação. Portanto, a pergunta que eu lhe ia colocar era esta. Tendo em conta os dados que conseguimos reunir, a avaliação do conjunto dos docentes a partir da classificação de bom até ao excelente deve atingir os 99%. Isto de acordo com os contactos que nós fizemos para as escolas, os 99%. Agora, o que lhe pergunto é, não é, de facto, o sistema seletivo e rigoroso que tem sido vendido à comunicação social. Portanto, se este é o sistema que antes as pessoas tinham, praticamente 99% tinham satisfaz, e agora passaram a ter bom, este é que é o sistema que os senhores andaram a vender para a comunicação social e para o povo português, a dizer que tinha um sistema rigoroso, seletivo, muito burocrático, mas que valia a pena porque era altamente seletivo, e agora 99% dos professores têm de bom a excelente, tal como os resultados que foram alcançados a nível nacional. E, portanto, a questão que lhe coloco é que dados é que possui, neste momento, ou requisitou às escolas para acompanhar o processo de avaliação. Ou seja, se sabe quantos professores foram avaliados e que notas eles tiveram. Eu sei que ainda faltam alguns passos no processo. O que lhe pergunto é se neste momento, porque deve fazer um acompanhamento permanente da situação, imagino eu, ou pensava que o Governo fazia um acompanhamento permanente da questão. Portanto, que dados é que possui neste momento? Senhora Secretária Regional, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Eu tenho aqui informação, escola a escola, dos dados que nesta altura são possíveis ter. Tenho aqui de cada escola o número de docentes que pediram, que requereram, porque fizeram há um ano atrás, que requereram muito bom ou excelente, e posso referir que nas ilhas de São Miguel e Santa Maria foram 65, nas ilhas da Terceira, São Jorge e Graciosa foram 66, Pico, Faial, Flores e Corvo foram 10 e contratados foram 22. Portanto, eu tenho aqui os dados, depois tenho um pormenor de cada escola, não posso ter os dados finais daquilo que ainda não terminou. Tenho aqui mais um caso de insuficiente no regime transitório que ocorreu, que o docente foi avaliado há pouco tempo. Obrigada. Sr. Deputado Paulo Estevão, para replicar. Senhores membros do Governo, acaba de me dar dados parciais.
E o que eu estava a dizer é o conjunto de dados que é possível reunir, porque eu, se eu os consigo, a senhora Secretária também tem a obrigação de os conseguir, se já tinha o conjunto de dados, era o número de pessoas que tinham sido avaliadas, não me respondeu. E perguntei-lhe também onde é que se situavam essas notas, e a senhora Secretária também não me respondeu em relação a essas questões. Tendo em conta a descoordenação deste processo, a falta de informação que revelou ao longo deste debate sobre o processo de avaliação, para mim, também estou esclarecido sobre esta questão.